Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Elielda, professora de Ciências. Estou aqui para darmos continuidade nas nossas videoaulas para os alunos do 7º ano. Todos os 7º anos. Então, vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre a classificação dos seres vivos. Então, hoje, nós vamos falar sobre vírus. Sobre as características, a estrutura, a reprodução deles, o que eles são, como eles são. Vamos falar um pouquinho sobre esses seres que temos aqui. Vírus. Características básicas dos vírus. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o assunto. Aqui nós temos: o frio causa gripe? Será que o frio pode causar uma gripe? Olha, a gripe ela é causada por um vírus. Então, o frio não causa uma gripe, mas ele é propício, o tempo frio é propício para as pessoas pegarem mais gripe, tá? Como é possível identificar o vírus? Na verdade, para identificar um vírus, não tem como se identificar um vírus, porque o vírus a gente não consegue ver, né? A gente não consegue pegar, não consegue nada. Então, para identificar um vírus no nosso corpo, nós precisamos ir ao médico e fazer exames para ver se nós estamos com algum tipo de doença causada por vírus. Que doenças são causadas por vírus? Então, nós temos algumas doenças, como gripe, sarampo, catapora, HIV, são alguns tipos de doenças que são causadas por vírus. Como seus avós tratavam com a gripe? Antigamente, as pessoas elas tratavam a gripe com chás, com ervas medicinais. Poucas usavam remédios de farmácia, de laboratório. Era mais com esses tipos de métodos que eles usavam. Que tipo de seres são esses? Os vírus, eles são seres microscópicos muito pequenos que causam doenças. Vivos ou não vivos? Então, é isso que vamos ver aqui hoje. Se eles são seres vivos ou não vivos. Os vírus, eles possuem material genético, RNA ou DNA. Então, os vírus, eles estão incluídos no grupo dos seres vivos, porque eles têm material genético, eles se reproduzem e eles também morrem, né? Mas para eles viver, antes eles precisam de uma célula hospedeira, né? Para eles poderem viver ali e se reproduzir também. Como caracterizá-los? Então, os vírus, eles são seres vistos através de microscópicos, né? Eles não apresentam organização celular, eles são formados pelo material genético, eles têm um envoltório, eles têm uma cápsula de proteína que nós chamamos de capsídeo. Então, é assim que nós podemos caracterizar os vírus. Então, isso é um pouquinho só, uma introduçãozinha para nós podermos dar continuidade à nossa aula sobre vírus. Continuando aqui, vírus. Vírus, nós podemos chamar eles de um fluido venoso. Por quê? Porque o vírus ele é considerado também como um veneno para o nosso corpo. Aqui nós temos aqui, até algum tempo atrás, os vírus eles eram classificados no reino Monera. Então, com o tempo, eles foram vendo que é inadequado os vírus estar inseridos nesse reino. Então, o que aconteceu? Por que eles tiraram o vírus, né, desse reino? Porque eles perceberam que o vírus, ele não constitui uma célula, né? Ele não tem uma célula organizada, ele não se alimenta, eles não respiram e nem eliminam restos. Então, não nascem de vírus iguais aos outros seres do reino Monera. Dá para perceber, então, que o vírus é o quê? O vírus ele é um parasita, né? Porque para ele sobreviver, ele precisa de uma célula, né?
ele precisa estar dentro de uma célula para ele poder sobreviver. Tanto pode ser uma célula animal, uma célula vegetal, ou até uma bactéria, né? Uma célula bacteriana. Então, o que acontece aí? Quando o vírus entra numa célula, vamos dizer a célula do nosso corpo, uma célula animal, né? Que nós estamos incluídos nesse reino também, a célula abandona as funções, né, dela, normal, que ela faz, para poder se transformar numa copiadora de vírus. Então, ela não faz mais a função dela normal e ali o vírus, né, quando ele entra nela, ele vai, vamos dizer que ele vai se transformar. Ele vai injetar o material genético dele lá dentro da célula e ali ele se transforma. E a célula se rompe e vai liberando novos vírus. Quando ela libera esses vírus, eles procuram outra célula hospedeira para se reproduzir. Então aqui, ó, nós temos aqui algumas dessas. E quando ele se reproduz, né, ele vai causando mais doença e a pessoa ficando cada vez mais doente. Aqui temos algumas doenças, né, que são causadas através dos vírus, que é a gripe, sarampo, catapora, né, AIDS. E aqui nós temos, ó, o vírus, muita gente confunde vírus com a bactéria, mas não dá, porque o vírus é muito menor que uma bactéria. Ó, aqui nós temos 1 centímetro nessa régua aqui, dá para ver que aqui nesse slide é uma régua, o vírus é muito menor que 1 centímetro. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho de um vírus, ele é muito menor, só dá para ver ele através do microscópio mesmo. Aqui nós temos representação de alguns vírus. Nós temos aqui um bacteriófago, que é esse vírus aqui que tem essa cabecinha que é chamada de capsídeo, né? Temos aqui o vírus da influenza, que é um tipo de gripe, né? Nós temos aqui outro tipo o formato de alguns outros vírus. Aqui a estrutura de um vírus. Aqui, esse vírus aqui. Aqui nós temos a cabeça, a cauda do vírus e na cauda aqui se divide várias outras partes desse vírus aqui também. Aqui, mesma coisa, né? Vamos para a parte ciclo reprodutivo de vírus, como é que ele se reproduz. Então, aqui nós temos o vírus, ele rompe essa parede celular, a célula, ele entra para a célula, né? A célula bacteriana. E aqui, ó, ele perfura a célula hospedeira e injeta seu DNA. Esse injeta DNA dentro. E aí ele vai, já que começa a se transformar, ó. Várias partes dele, ele não está formado, mas ele já começa a se formar. Você vê aqui que ele já vai sofrer com a maturação, né? Ele vai transformando, vai gerando, virando outros vírus. E aqui, quando está cheio de vírus dentro da célula, a célula não aguenta, né? Se rompe e que ele sai procurando uma outra célula hospedeira para entrar, para se reproduzir também. Aqui nós temos algumas enfermidades, né, mais comuns causadas por vírus humanos e os respectivos agentes causadores. Então vamos lá. Primeiro nós temos aqui o vírus da catapora ou varicela, que um exemplo, como é que fica o corpo de uma pessoa com catapora ou varicela, né? Alguns de vocês já devem ter pego catapora, devem saber mais ou menos como que fica. Aqui nós temos herpes simples labial, um tipo de doença que dá na boca da pessoa, umas feridinhas, ó, causando umas feridinhas, também causada por vírus. Nós temos a rubéola, que também o corpo de uma criança com rubéola. O sarampo, que é o vírus do sarampo, né? Que como fica. A varíola, que também parece umas verruguinhas. E temos o vírus da gripe, que esse aqui é um vírus da gripe comum, uma gripe normal. Vocês sabem que hoje nós estamos passando por uma pandemia no mundo todo, né? Que está acontecendo, que é referente
ao coronavírus. É um tipo de vírus que eles ainda estão estudando para ver como ele é realmente, né? É tanto que eles ainda não encontraram nenhum remédio, né, para combater essa doença. E esses vírus tudinho, todos esses vírus, eles são combatidos como? Eles são combatidos com repouso, né? Não tem remédio, o vírus não tem remédio, eles são combatidos somente com repouso. E o remédio são os anticorpos que nós criamos no nosso corpo. E como acontece para a gente criar esses anticorpos? Esses anticorpos, eles são criados através da nossa imunidade, né? Que para nós termos uma boa imunidade, nós temos que ter o quê? Uma alimentação saudável, né? Com vitaminas, muitas vitaminas, tomar vitaminas, né? Ter também, praticar atividade física também é muito bom para criar anticorpos. Então é isso. Aí hoje a gente vivendo essa pandemia sobre coronavírus, nós temos que estar bem alimentados, né? Para que nós não venhamos pegar essa doença, porque eles ainda estão estudando esse vírus, não tem vacina ainda para esse tipo de gripe, que está matando muitas pessoas no mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado com a higienização do nosso corpo mesmo, lavar as mãos, não passar a mão, não sair de casa, quando sair, usar máscara, não passar a mão no nariz, nos olhos antes de lavar, cuidado de sair, chegar a tomar banho, se higienizar mesmo. No momento é só prevenção mesmo para que não venha pegar esse tipo de doença, porque não tem remédio, né? E nem tem vacina, porque as vacinas elas são somente preventivas. As vacinas elas só servem para prevenir a doença. O que eles fazem? Eles pegam o vírus morto, um pedaço do vírus, e produzem a vacina, e a gente toma a vacina antes de pegar a doença para poder criar anticorpos no corpo e não pegar essa doença. Então é isso que está acontecendo, nós temos que ter muito cuidado para não pegar esse tipo de doença que não tem ainda vacina para ser tomada. Continuando, como eu estava falando da gripe, entrei no coronavírus, né, para estar ligado, né? Então, vamos para a próxima. Aqui alguns sintomas da gripe, né? Aí nós temos aqui também a poliomielite, que é um outro tipo de vírus que causa paralisia. Essa criança aqui tem problemas na perna, mas pode causar coisas mais graves, a pessoa fica até sem andar. Aí nós temos aqui a raiva também. Raiva ataca o sistema nervoso, né, da pessoa. Então é isso. Então, sobre o vírus que nós temos para falar, é basicamente isso. Então, o vírus, ele é o quê? Então, o vírus é um ser vivo? Sim, o vírus é um ser vivo. Por quê? Porque ele precisa... tudo bem que para ele ser um ser vivo, ele fica lá dentro da célula, né, para poder continuar vivendo. Ele precisa da célula para poder continuar vivendo. Mas ele também é considerado hoje também um ser vivo. Ele se reproduz, né? Ele morre, então ele é considerado um ser vivo. Ele se reproduz dentro da célula, né? Ele é um parasita, na verdade, ele é também considerado um parasita intracelular. Então, é isso, basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês. Aí tem atividade vocês têm no livro Aribá, Mais Ciências, 7º ano, página 49, né, questão 1 e 2. E na página 54 tem a questão 2. Vocês podem fazer somente a resposta, não precisa escrever as perguntas. Tem uma outra atividade também que vai ser mandada para vocês, em forma de documento, PDF, para vocês abrirem e fazerem. Então, vocês podem fazer todas elas somente a resposta, tá? Então, voltando aqui, a atividade é no livro do 7º ano, Aribá, Mais Ciências. Araribá, desculpa, tá, gente? É Araribá, Mais Ciências. Então, é isso. Um bom dia para vocês e uma boa aula.